Graça e paz mais uma vez, amados irmãos. Queria convidá-los para nós lermos juntos Isaías capítulo 10, do versículo 33 até o capítulo 11, versículo 9. Repetindo, Isaías capítulo 10, do versículo 33 até o capítulo 11, até o 11:9, amém? Os irmãos que acharam, vamos ler juntos. Que tal para dar uma exercitada um pouco? Tá frio? Então vamos levantar, irmãos. Amém? Vamos ler. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não te fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Até aí, amados. Vamos sentar. Gostaria de orar uma vez mais. Senhor, nós declaramos uma vez mais a nossa dependência do Senhor. Pedimos a Ti para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor possa nos conceder entendimento da Sua palavra, Senhor, e que a Sua palavra também possa cair no nosso coração, e que o nosso coração seja, Senhor, para a Tua palavra uma boa terra, Senhor. Remove, se o nosso coração estiver como uma terra abatida por causa do muito trânsito das coisas desse mundo, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e preparar, Senhor, o nosso coração. Se também tiver pedras e se tiver espinhos, Senhor, que o Senhor possa remover também.
Senhor, o Senhor é, como já foi declarado aqui, o Senhor é aquele que conhece os propósitos de cada coração. O Senhor é aquele que conhece os nossos pensamentos, Senhor. Senhor, nós queremos tomar a sua palavra com reverência, com temor. Queremos considerar a sua palavra com seriedade. E queremos conduzir as nossas vidas, Senhor, com base na sua palavra. Que o Senhor possa abençoar esse tempo de comunhão. Amém. Amados, o que o Senhor colocou no meu coração é compartilhar algo sobre esse tema aqui, a remoção das coisas abaladas e o estabelecimento de um reino inabalável. Vou declarar de novo para os irmãos: a remoção das coisas abaladas e o estabelecimento de um reino inabalável. Aleluia. Nós estamos nessa porção do capítulo 11. O André, ele compartilhou da última vez algo sobre o final do capítulo 10 ser marcado pelo tratamento do Senhor com o império da Síria, e o capítulo 11 ser marcado pelo surgimento de um rebento do tronco de Jessé, de um renovo. Isso fala do surgimento de um rei que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, e o seu reinado teria como características principais justiça e paz. E é dito também sobre esse reino que a terra se encheria do conhecimento do Senhor. E então, por um lado, no final do capítulo 10, irmãos, nós temos a remoção de um reino humano, que é o império da Síria, e por outro lado, no início do capítulo 11, nós temos o estabelecimento de um novo reino, o reino de Deus. Então, quando nós passamos já pelo final do capítulo 10, não sei se os irmãos estão lembrados, mas ali nos versículos 33 e 34 que nós lemos, fala de como Deus iria tratar com a Síria. E a Síria, que mais especificamente o exército da Síria, é comparado com uma floresta. É essa metáfora aqui que o profeta usa, e nós estamos falando de um reino poderoso, aqui da época, um império, né? E o exército da Síria que estava vindo em direção de Jerusalém, para tomar e destruir. Os irmãos lembram que eles foram passando de cidade em cidade em direção de Jerusalém? Até que um poderoso, até que o Senhor dos exércitos se coloca entre eles, esse exército, e Jerusalém. E eles são comparados então com uma floresta, com árvores de alto porte. E a característica que se sobressai desse império da Síria, os irmãos podem ver no versículo 33, é a altivez. Então olha aí na sua Bíblia, Isaías 10, 33, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e as árvores de alto porte serão derribadas. Isso está falando do exército da Síria. Eles são comparados a árvores de alto porte. E as altivas, olha a característica deles aqui. As altivas, isso fala de orgulho, isso fala de soberba, serão abatidas. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas naquela ocasião, nós lemos também Ezequiel, capítulo 31, dos versículos 3 ao 14, e lá também é falado sobre o orgulho da Síria. E aquele texto depois vale a pena os irmãos relerem.
eu estou falando de Ezequiel 31, do 3 ao 14. Eles também são comparados com a vida vegetal, com árvores, e ali o texto fala claramente da soberba deles, e quando você lê aquele texto, parece que está falando de Lúcifer. Parece muito com Isaías 14, por exemplo, porque essa é a característica de Lúcifer: o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, e a Síria é parecida com ele. E eles são comparados então com cedros, com árvores de um porte alto, mas o Senhor dos Exércitos, nesse final aí do capítulo 10, ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. O versículo 34 vai falar dele como poderoso. Ele se apresenta como um mateiro, como um lenhador, que com o seu machado vai cortar essas árvores altivas. E foi isso, nós estamos falando de um texto profético, e foi exatamente isso que aconteceu nos dias do rei Ezequias. Os irmãos estão lembrados? Em que a Síria chega com toda a soberba, o rei, o comandante, afrontando o Senhor, afrontando o rei. Os irmãos estão lembrados disso, irmãos? Mas Ezequias e o profeta Isaías, qual que é a reação deles? Os irmãos lembram o que eles fazem? O que o rei Ezequias, o que o profeta Isaías faz diante das ameaças de Senaqueribe, diante das ameaças, o que eles fazem? Eu não consegui ouvir. Eles clamam ao Senhor, falam com o Senhor, eles oram, o texto diz isso. Ezequias junto com Isaías, eles oram ao Senhor, e daí o Senhor envia um anjo, irmãos, e esse anjo, ele cria uma situação lá, em que 185 mil, se não me falha o número exato, do exército da Síria, são mortos, 185 mil, o machado do Senhor dos Exércitos passa por essa floresta, e caem e tombam 185 mil. Senaqueribe volta todo envergonhado para a Síria, e depois entra no templo dos seus deuses lá, e um dos filhos dele vai lá e mata ele. Os irmãos estão lembrados disso, irmãos? Então, por um lado, nós temos isso no final do capítulo 10, um relato de como o Senhor tratou com um império, um governo humano, arrogante, e daí nós temos uma janela aberta, no início do capítulo 11, para um outro reino. Se o capítulo 10 termina falando desse império da Síria, e de como o Senhor, com o seu poder, trata com eles, o capítulo 11, ele começa, irmãos, agora abrindo uma janela, para nós darmos uma olhada em um outro reino. E é interessante que, mais uma vez, uma metáfora é usada para ser falada desse novo reino. No final do capítulo 10, aquele reino da Síria é comparado com uma floresta, e agora esse novo reino começa falando de um tronco, o tronco de Jessé. Esse tronco, irmãos, é como uma árvore cortada, sabe como quando corta e só fica ali o tronco? Mas diz que desse tronco sai um rebento, sai um renovo, a vida brota dele ali. E isso fala do surgimento de um rei que seria levantado pelo Senhor dos Exércitos, né? E esse rebento que sai ali do tronco de Jessé, nós sabemos que fala de uma pessoa, fala de um rei, fala do Messias, fala do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos ali, por Mateus capítulo 1, que começa ali falando da genealogia de Jesus, e se eu não me engano, a primeira coisa que fala dele é que ele é filho de Davi. Nós sabemos que Jessé foi pai de quem? De Davi.
E ali a genealogia de Jesus em Mateus 1 é para mostrar que ele é da descendência de Davi, e isso é para falar que ele tem direito a essa posição de rei. É disso que fala ali, né? E então isso fala da realeza de Jesus. E é interessante que sempre que a Bíblia fala do reino, nós temos, né, essa figura do rei ocupando uma posição central. Então agora, para apresentar o reino de Deus, o que está em evidência é esse rebento. Foi brotado algo desse tronco que tinha sido cortado, né? E quando começa a falar desse rei, uma característica, olha agora para Isaías capítulo 11, por favor, irmãos, dá uma olhada aí. Quando fala desse novo reino, o que primeiro é dito, uma característica desse rei, é o que está no versículo 2, é dito assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a primeira coisa que é falado desse rei é que ele receberia uma unção do Espírito do Senhor. O irmão Zaga já compartilhou, né, esse versículo, passou por cada atributo do Espírito Santo que está aqui. E se o Senhor permitir também, nas palavras seguintes, nós vamos voltar aqui para considerar tudo isso aqui junto. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, que quando fala dessa unção que o rei receberia com o Espírito do Senhor, você tem aí na sequência essa unção expressa em 3 pares. Olha que está dizendo aí: ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor, vírgula. Daí vem o primeiro par, Espírito de sabedoria e de entendimento. Esse é o primeiro par. O irmão William MacDonald fala que isso se refere à mente, ao intelecto. O segundo par, você tem aí Espírito de conselho e de fortaleza. E o irmão diz que isso se refere a atividades práticas, ação. E o último par fala o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e isso está relacionado à comunhão. Então você tem aqui atributos do Espírito, e essa unção que esse rei receberia, esses atributos seriam comunicados para ele. Eu queria dar um exemplo, que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos com um exemplo. Mas vamos considerar esse exemplo. Tem vários irmãos aqui que eu sei que gostam de futebol, né? Então, imagina um jogador perfeito. Vários já falaram coisas parecidas com o que eu vou dizer aqui, né? Um jogador que combina as habilidades de diferentes craques. Uma mistura, né? Um jogador que tenha o drible e a visão de jogo do Ronaldinho Gaúcho. Imagina isso, um jogador com a capacidade de driblar e visão de jogo igual o Ronaldinho Gaúcho. Por outro lado, ele também tem a velocidade e a capacidade de finalização do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, tem a habilidade de cabecear igual o Cristiano Ronaldo, tem a frieza e a inteligência do Messi, tem a força, a presença física, como tinha lá o Adriano, e também a fome de gol e a intuição do Ronaldo Fenômeno, do Romário. Os irmãos conseguem visualizar um jogador que reúne todas essas habilidades, todas essas características? Um jogador ideal. Agora, irmãos, imagina um rei, né? Eu sei que existe um anseio no nosso coração por um governador excelente, eu sei que existe. Agora imagina aí um governante, um rei, que ele tenha a sabedoria de Salomão,
um rei que reúna a inteligência, o conhecimento e a capacidade de aconselhar que Daniel tinha. Um rei que tenha a força de Sansão e que tenha a devoção, a contemplação e a comunhão de Davi. Os irmãos conseguem imaginar tudo isso reunido em um único rei, em um único governante? O que nós, muita bênção, e o que nós temos aqui, e nós temos, é um rei ideal, é um rei perfeito. Jesus é esse que experimentou a plenitude da unção do Espírito Santo sobre ele, e que reúne todas essas características, irmãos, que foram faladas aqui. Eu estou dizendo isso, né, porque começando a estudar, André, é interessante como você vê na vida desses homens que foram mencionados uma unção, como o Espírito do Senhor esteve sobre eles, e porque o Espírito do Senhor esteve sobre eles, eles tiveram força. Porque o Espírito do Senhor esteve sobre eles, eles receberam da parte de Deus inteligência, sabedoria, eles experimentaram comunhão, que é tudo isso que nós vamos ver aqui. E são coisas que nós também devemos buscar para nós. Então, isso é uma característica, essa unção. E quando fala do reino, do reino de Deus, desse reino sendo estabelecido, a primeira característica desse reino, o que está no versículos 3 a 5 aí, é a justiça. Olha o que é falado desse reino: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará à vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Você quer um governante assim ou não quer? Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. No futuro, se o Senhor permitir, vamos voltar para considerar isso, né? Mas uma característica marcante desse reino, e nós estamos falando, irmãos, do reino de Deus, é a justiça. E qual que é a outra característica marcante desse reino? E te pergunto, se existe ou não existe um anseio no seu coração. Eu vou falar para os irmãos, existe esse anseio no meu coração, por justiça. E outra coisa que eu anseio, porque eu não estou encontrando nesse mundo isso, eu não estou vendo em nenhum reino desse mundo isso, é paz. Olha o que fala do versículo 6 até o 8, o lobo habitará com o cordeiro. Você pode imaginar isso? O Andrezinho falou que outro dia para mim, que lá na casa dele, eles fazendo devocional em família juntos, lendo com a Carolyn e a Moriá, né? A Moriá ficou maravilhada com isso, não foi? De ver aqui esses animais tudo juntos. Então você tem o lobo com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado vão andar juntos, e um pequenino, talvez como a Moriá, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito, irmão, você consegue imaginar isso? Ela brincará sobre a toca da áspide, está falando de cobra, de serpente aqui. O já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. E olha o que vai acontecer: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
E por que que esse reino, amados, que nós ansiamos tanto, será assim? Por que a justiça e a paz existirá de forma tão assim, dominante nesse reino? Por quê? Porque está dizendo aí a resposta: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Irmãos, é isso que nos faz experimentar justiça, paz. Lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando nós conhecemos o Senhor, é isso que nós experimentamos, irmãos. É claro que quando nós estamos falando aqui também de um reino futuro, porque não dá para dizer que essas coisas, você vê isso acontecendo aqui, a vaca e a ursa andando junto. Eu gosto de ver esses vídeos de natureza, eu gosto de olhar lá, Animal Planet, por exemplo, e ver coisas de animais. Quando você vê, é o predador correndo atrás da presa. Não tem isso ainda aqui. Mas no reino futuro que o Senhor vai estabelecer, nós teremos isso daqui, de forma literal, acontecendo aqui, no reino de Deus. Você não anseia por isso, irmãos? Isso vai ser uma realidade. É claro, irmãos, que hoje, pela fé, nós já podemos provar a realidade desse reino. Mas chegará o dia, e eu creio que está chegando, que esse reino se manifestará aqui na terra. Irmãos, teve uma conferência recente. Eu não sei se os irmãos conhecem aquele canal do YouTube, A Maturidade, A com crase, quer dizer, em direção à maturidade, né? Todo início de ano, já faz 2 anos que eu fui com a minha família numa conferência que acontece lá em Poços de Calda, né? E é promovido uma conferência. E recentemente, em outro lugar aí do país, eles tiveram uma conferência, e essa conferência falava sobre o propósito de Deus e o fim das coisas que são abaláveis. E encorajo os irmãos, se os irmãos quiserem, procura lá no YouTube esse canal, A Maturidade. São irmãos que amam o Senhor, são irmãos sérios no que diz respeito ao estudo da palavra, e isso me tocou muito, porque daí eu fui buscar ouvir algumas pregações e fui ver o texto base para falar dessas coisas que são abaladas, né? Me chamou muita atenção essa palavra, e daí eu queria ler com os irmãos onde que está esse texto base, em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, do 25 em diante. E eu creio que esse texto, por que me chamou tanto a atenção? Porque parece que é o que está acontecendo ali em Isaías 10 e 11, nós temos essas duas coisas. Então Hebreus 12, do 25 em diante, vamos ler, irmãos, do 25 ao 29, vamos ler juntos. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, irmãos, presta atenção nisso, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra
ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. É interessante, porque aqui primeiro é dito para nós não recusarmos o falar do Senhor. Isso aqui está remetendo ao que aconteceu no Monte Sinai, logo que o povo de Israel saiu do Egito, 3 meses depois que eles saíram do Egito. Deus chama Moisés, pede para Moisés reunir o povo em torno do Monte Sinai, e fala que ele virá ali, e ele fala para circuncidar ali o monte, e que é para eles não tocarem naquele monte, e que quem tocasse era para eles ficarem em volta do Monte Sinai, porque se alguém tocasse naquele monte, morreria. E aí o Senhor desce como fogo, é o que diz lá, ele desce como fogo, e aí quando ele desce ali, acontece um tremor, um terremoto, que abala ali, né? E o autor de Hebreus está dizendo aqui, ele está nos dando essa advertência, porque aqui está dizendo para nós não recusarmos esse falar, porque se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, então talvez alguns recusaram ouvir. É bem provável que alguns recusaram. Eu fui lá no texto de Êxodo, lá não está dizendo lá de alguém que foi lá, encostou no monte, mas se alguém foi lá querer subir o monte, porque tem uma hora que Deus fala para Moisés subir ao monte ali, mas os que recusaram, o que aconteceram com eles? Morreram. Fogo consumidor pegou eles. E aqui está dizendo, teve aquele tremor, né, que abalou, mas está dizendo que mais uma vez, tem uma promessa aqui, uma vez por todas, seria abalado a terra e os céus. E o autor de Hebreus está dizendo que esse uma vez por todas significa que Deus iria abalar céus e terra, e isso seria para remover todas as coisas que são abaláveis, para que aquilo que não é abalável pudesse permanecer. Irmãos, você tem dúvida? Olha para o mundo em que nós estamos vivendo. Você tem dúvida que tudo está sendo abalado? Você consegue perceber que tudo está sendo abalado? Por um lado, né, quando a gente volta lá para Isaías, você vê aquele império arrogante da Síria, e o Senhor fez abalar aquele império ou não fez? Para remover. Eu estou lembrando aqui também de Daniel capítulo 2, os irmãos estão lembrados? Ali Nabucodonosor tem aquele sonho de uma estátua, cabeça de ouro, e toda aquela estátua fala do quê? De reinos, de um governo humano. Os irmãos estão lembrados? Eu acho que vale a pena a gente voltar lá, depois retornamos para cá, mas vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 2, porque esse abalar de todas as coisas que vai acontecer no tempo do fim, eu creio que Daniel 2 está falando da mesma coisa. Daniel, capítulo 2, vamos ler primeiro o 34 e 35,
Então, lembrando, Nabucodonosor teve aquele sonho de uma estátua em que ela tinha, né, a cabeça ali de ouro, o tronco de prata, falava da cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro. E daí o texto fala de uma pedra que é cortada sem auxílio humano. Olha o 34 e 35, vamos ler juntos. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. É interessante porque lá em Isaías nós temos dois reinos ilustrados pela vida vegetal. E aqui nós temos dois reinos, toda a totalidade do governo humano com todos os seus reinos, e por outro lado o reino de Deus representado pela vida mineral. Agora não é mais a vida vegetal, é a vida mineral. E diz que acontece isso, e daí a explicação, Daniel dá lá no versículo 44 e 45, vamos ler juntos, irmãos. 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, irmãos, aqui fala desse abalar de todas as coisas, e eu creio que isso já está acontecendo. E se você crê nisso também, volta um pouquinho lá agora em Hebreus 12 para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 12. Eu pergunto para os irmãos, onde é que nós devemos colocar as nossas expectativas? Em que reino é que nós devemos investir as nossas vidas, irmãos? Nesse que será esmiuçado, nesse que será abalado, ou nesse reino que é inabalável? Onde? Quando a gente olha para a situação do mundo hoje, irmãos, por um lado nós vemos o cumprimento de todas as profecias. Quando eu leio as coisas que a Bíblia diz de como será nos dias do anticristo, para chegar naquele ponto em que as pessoas não vão ter mais liberdade para comprar e vender, vai precisar da marca da besta. Tudo que está acontecendo a respeito do dinheiro, você percebe que a coisa está andando para essa direção? Você consegue ver que isso está acontecendo? Talvez a gente até considere como é que vai ser esse mundo daqui 5 anos. Como é que vai ser esse mundo se durar um pouco mais ainda daqui 10 anos? Como é que vai ser para nós, para os nossos filhos, daqui 5, 10 anos?
Do jeito que se fala a respeito de inteligência artificial, de processo de automatização, será que eu e você daqui 5 anos teremos emprego? Tudo está sendo abalado. Mas por outro lado, irmãos, nós não andamos assim, está me fugindo o termo que anda lá, é usado lá em Lucas 21, nós não ficamos ali desesperados, cambaleando, porque nós sabemos, irmãos, que é necessário que céus e terra sejam abalados, mas a história não termina aí, porque é necessário que isso aconteça para que aquilo que não é abalado, que é eterno, permaneça. Amém. Que o irmão tem compartilhado sobre o universo, né, que tem coisas visíveis e invisíveis. O que é visível vai passar. E onde a gente tem colocado o nosso coração? O carro vai pegar fogo. O nosso trabalho, né? Irmãos, o senhor sabe o quanto me esforço para trabalhar, bastante até, trabalho bastante, né? Mas que o nosso coração, as nossas expectativas não esteja nisso, ainda que precisemos trabalhar. O que significa investir as nossas vidas no reino de Deus e não no que é abalável? Significa deixar de trabalhar? Não. Mas significa ali no trabalho também viver para o Senhor. Viver para o seu reino. Dar testemunho. Ser ousado no falar, ter intrepidez para anunciar o reino de Deus. Hoje eu estava conversando com o Pedro, né, sobre atividades físicas, academia, né, daí a gente está conversando, porque eu também peguei uma fase aí para me dedicar bastante à atividade física, né, mas nós sabemos, irmãos, que inclusive o nosso corpo físico, ele também será abalado, ele também se corrompe, e como Paulo diz, a atividade física, ela é pouco proveitosa, não está dizendo que não tem proveito nenhum, não significa que não devemos cuidar da nossa saúde, não é isso, mas ele chama a nossa atenção que tem algo que é mais proveitoso, que é a piedade. Ele nos estimula a nos exercitarmos a piedade. E daí a gente estava conversando ali, considerando, né? A gente estava conversando, parece que as pessoas elas estão mais dessa coisa de atividade física, estão mais conscientes, por um lado. Essa semana eu fui comprar água, e daí a mulher que costuma vender água, ela vende refrigerante, bebida, ela estava me falando que caiu muito a venda de refrigerantes, caiu muito, né? É claro que isso pode ter diversas explicações, a economia, mas por outro lado, irmãos, é visível isso, é só para olhar para os seus colegas de trabalho, as pessoas estão mais conscientes, fala do cuidado com açúcar, fala da importância da atividade física, daí o Pedro falou isso também, tá para abrir mais 3 academias aqui em Rio Claro, uma outra Pano Bianco lá perto da Whirlpool, uma outra ali onde era Discico, na Rio Claro, aquele prédio enorme, e tem mais um outro lugar que ele me falou que também vai abrir uma outra academia, lá no Jornal Cidade, onde era o Jornal Cidade, perto do Paulo, vai abrir uma outra academia, e daí ele estava falando isso, a gente considerando, e você vai às academias, elas estão lotadas, elas estão cheias. Oi? Pois é.
Mas por que eu estou considerando isso, irmãos? Para considerar com os irmãos, para falar, não cuidem da saúde, é isso que eu estou querendo dizer? Para com a atividade física? Não é disso que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos investir as nossas vidas num reino que é inabalável. Terminando, de fato, lá em Hebreus capítulo 12, vê como é que o autor termina isso, quando ele considera, ele termina assim, versículo 28, para encerrar vamos ler ali juntos, Hebreus 12, 28 e 29, preciso de mais 3 minutos, tá? Hebreus 12, 28 e 29, diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então o autor de Hebreus, ele considera isso. Uma vez que nós estamos recebendo um reino inabalável, ele fala sobre nós retermos a graça. Graça aqui significa um presente que nos é dado. E está muito claro o que é que está sendo dado, o que é que nós estamos recebendo. Um reino inabalável. Só que se nós temos essa compreensão que o que está nos sendo oferecido é um reino inabalável, o que ele está falando agora? Retenha, segura, toma posse. Por que ele fala sobre você segurar? Reter é guardar, porque corre o risco de eu e você perdermos. Estou falando do reino. Um reino inabalável que está sendo dado para nós. Amados, que nós possamos nos apegar a esse reino que é inabalável. E nos desapegar não é fácil. E nos desapegar, lembra daquela propaganda do desapega, de coisas que são abaláveis e que vão, desaparecer. Pedro fala que vai ser consumido pelo fogo, vai ser incendiado, E aí ele fala, além de nós retermos a graça, o que nós recebemos, ele fala pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Irmãos, é outra coisa. Se nós estamos entendendo o que está nos sendo oferecido, o que eu e você devemos fazer? Servir a Deus. Sirvamos a Deus. O que tem de mais nobre e excelente para fazermos da nossa vida é servirmos a Deus. Outro dia eu vi um vídeo de um casamento, Era provavelmente ali de um pastor que estava casando o filho, e ele estava falando para o filho ali, como eu estou feliz por você, como eu estou orgulhoso por você, e ele dizendo, vocês sabem que eu era um engenheiro, mas o Senhor me abriu para servir a Ele, então eu entreguei a minha vida para ser queimada, para servir ao Senhor. E você, filho, eu sei que você poderia ser o que você quisesse, e você teria a capacidade para ser o que você quisesse, um médico, um engenheiro, isso, aquilo, mas eu sei também que você escolheu servir a Deus, entregar a sua vida para ser queimada, para servir a Deus. Irmãos, isso é o que tem de mais nobre. Martin Lloyd Jones abriu mão de ser médico, da realeza, da nobreza, para servir ao Senhor. Talvez o Senhor não peça para mim e você fazermos isso. Eu confesso para os irmãos que eu já quis largar tudo para servir ao Senhor em tempo integral, me dedicando à igreja e tal. O Senhor, na minha experiência até aqui, não pediu, mas uma coisa que Ele tem me pedido, irmãos, me sirva onde você estiver.
Você tem que trabalhar, tem que dar aula, sirva ao Senhor ali. Seja agradável ao Senhor ali. O que o Senhor pediu para você é ser uma mulher dona de casa para criar os filhos ali. Seja fiel ao Senhor nisso, sirva ao Senhor, mas faça isso como serviço ao Senhor, de forma agradável. Aqui diz também, com reverência e santo temor. Por quê? Reverência e santo temor, porque o nosso Deus, o que Ele é? Fogo consumidor. Lembra como isso começou? Quem é que realmente deve temer isso aqui? Quem é que de fato é queimado? São aqueles que recusam ouvir o falar do Senhor. Esses serão queimados. E diante disso, qual que é a nossa postura? Reverência. Reverência que fala de um olhar voltado para baixo. E temor. Temor por causa da presença do Senhor. Imagina você ali em volta daquele monte, sabendo que a presença do Senhor desceu ali como fogo. Acontece todo aquele tremor ali. Irmãos, diante da presença do Senhor, nós precisamos ter temor. Diante do falar do Senhor, eu e você precisamos tremer. Nada é mais infalível, fiel do que a palavra do Senhor. Eu e a Lídia estava conversando hoje, considerando, você pode confiar em previsão do tempo? Pode nada. Hoje estava falando que ia ter um friozão, eu já imaginei, nós vamos lá trabalhar no concreto, vai estar aquele frio. Previsão de tempo não é infalível, mas o falar do Senhor é infalível. Amém. Você crê nisso? Amém. Que possamos, irmãos, nos apegar àquilo que vai permanecer por toda a eternidade. Oi? Hoje eu li uma frase do Grande que fala assim, que a maior riqueza que o homem pode ter é naqueles dias ouvir o Senhor, que eu te conheço. Puxa. É porque ele fala lá que a gente não vai conhecer se fazer todas aquelas coisas, né? É. A maior riqueza que nós podemos ter é naquele dia ouvir Deus falar. Eu te conheço. Pois é. Eu quero isso para mim. Vamos orar, irmãos? Vamos orar e depois nós nos despedimos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor com reverência e santo temor. Não queremos, Senhor, recusar o Teu falar. Não queremos, Senhor, ignorar, fazer pouco caso da Sua palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor está abalando todas as coisas, os céus e a terra. E também cremos, Senhor, que tudo isso é necessário. Senhor, o Senhor confiou coisas grandiosas para homens de fé que viveram antes de nós. Moisés foi responsável, e não só ele, mas milhões do povo de Israel saíram do Egito, e eles viveram aquele tempo de sair do Egito e entrar na boa terra. Josué e muitos viveram o tempo de entrar em Canaã e ter que lutar. Deve ter sido maravilhoso aqueles que viveram, Senhor Jesus, no seu tempo, enquanto o Senhor esteve aqui na terra, e no início da história da igreja, como que os homens de fé foram desafiados a viver segundo a fé. Mas a nós foi confiado vivermos nesse tempo, amém, nessa época, que cremos ser o tempo do fim, em que a sua vinda está próxima. Ó Senhor, que nós possamos ser encontrados por Ti fiéis, Senhor.
que nós possamos ouvir da sua boca, naquele dia: eu te conheço, servo bom e fiel, entra para o meu gozo. Senhor, é isso que nós queremos para nós. Senhor, nós somos tão cheios de fraquezas, ainda nos apegamos a tantas coisas que estão sendo abaladas, como a mulher de Ló. Sodoma estava sendo abalado, mas o coração dela estava lá. Ah, Senhor, o nosso coração ele é tão pegajoso, há tantas coisas que estão sendo abaladas, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, e que o Senhor possa ganhar para Ti o nosso coração, que o Senhor possa nos arrebatar hoje, que o nosso coração possa ser arrebatado para Ti, que possamos viver para o Senhor, Te servindo e sendo agradáveis a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a retermos a graça que nos foi dada, esse reino inabalável. Senhor, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Senhor, que alegria é podermos olhar para Ti. Amém. Senhor, que alegria é podermos olhar para o Seu reino. Que alegria é podermos estar aqui na Sua presença e experimentarmos do Senhor paz e alegria. Ó Senhor, e que alegria é sabermos que quando o Senhor estabelecer o Seu reino aqui na terra, isso existirá em plenitude. Ah, Senhor, queremos reter a graça que nos foi concedida, Senhor. Pai, eu também te peço, em nome de Jesus, nos despeça em paz dessa reunião. Nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares. Ó Senhor, nos guarda da saída desse local de reuniões. Amém. Senhor, mas que não saiamos aqui da mesma forma que entramos. Ó Senhor, que a Sua palavra possa permanecer em nós e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Que essa palavra possa produzir uma mudança no nosso viver. Que a Tua palavra, Senhor, possa de fato nos impactar. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar na nossa falta de fé. Que o Senhor possa nos ajudar a ser aqueles que se apegam às verdades ouvidas com mais firmeza. Nos dê essa firmeza, Senhor. Queremos também a unção do Espírito nas nossas vidas, nos capacitando, nos dando sabedoria, ó Senhor, nos dando força. Queremos, Senhor, esse espírito de temor e de comunhão. Amém. Amém. Aleluia.